ele era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma harpa de juncos e a perfumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca com o menino juntos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Pode se sentar. Pode se sentar glorificando a Deus. O mosquito está terrível. Glória a Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e poderoso Pai, eu quero te glorificar, Senhor, e te exaltar. Meu Deus poderoso, a tua palavra foi lida e te peço, Deus, usa-me, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Tome uso, Senhor, desse teu servo, que eu venha ser, ó Pai, o instrumento nas tuas mãos. Espírito Santo da verdade, atinge os nossos corações com a tua verdade, com a tua palavra. Meu Deus poderoso, necessitamos, Pai, necessitamos sim, Senhor, de ti. Fala conosco hoje, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor falou comigo nesse texto faz bastante tempo, e por esses dias eu peguei estudando e fui reler, porque há momentos que você precisa passar de novo pelo mesmo texto, porque Deus vai renovar algumas coisas. E nessa minha releitura, presbítero Paulo, o Senhor falou comigo de uma maneira diferente. Eu falei: que coisa linda, Senhor, que o Senhor me revelou aqui. Para iniciar esse texto e você entender esses acontecimentos, a Bíblia vai nos ensinar que no livro de Gênesis, capítulo de número 15, Deus pega Abraão um tanto quanto ansioso, Abraão já perturbado, porque a promessa que Deus havia feito no capítulo 12 ainda não se cumpriu. Deus prometeu que se ele saísse da sua terra, no meio da sua parentela, lhe daria uma grande nação, ele seria pai de uma grande nação. Haja vista que o interesse maior de Abraão não era nem tanto ter a nação, mas sim ter um filho, porque ele, na sua idade avançada, já com 75 anos, e a sua esposa também, o texto vai dizer que era estéril, não poderia ter filhos. Por esse motivo, acreditando eu dessa maneira, e o texto nos dá essa base, que a maior vontade dele era ter o filho. E o texto vai nos ensinar que quando Deus fala para ele se apartar da família e da parentela, ele vai sair e consigo ele vai levar o seu sobrinho Ló. E Flávio José, o historiador, vai dizer que ele tinha um carinho tão grande por seu sobrinho Ló, que era o carinho de um pai para um filho. É por isso que quando Deus falou para ele apartar da parentela, na contagem de Deus era para se apartar de Ló também, mas só que ele não tinha Ló como parentela, ele tinha Ló como filho. Então ele entende que é necessário levar Ló junto. E no livro de Josué, capítulo 24, verso 1, vai dizer que
naquele período, onde ainda quem era o patriarca era seu pai Terá, eles tinham esculturas, trabalhavam com esculturas. E nós podemos entender que dentro dessa cultura, aonde se tem uma necessidade e você tem uma divindade para buscar, o que ele buscava eram as divindades que o seu pai criava. Então, dentro desse contexto, nós podemos até imaginar ele se prostrando e oferecendo sacrifícios a outros deuses. Falamos de Abraão. E dentro desses sacrifícios que ele oferecia, dessa vida que ele colocava de devoção a esses deuses, ele não tinha êxito nenhum. Pedia e nada alcançava. Ele não via nenhuma manifestação de algo transcendental. Porque o que vai mais chamar a atenção de Abraão, pastora Lucirlei, não é simplesmente o fato de adorar, o fato de se prostrar, é conhecer o transcendental. Porque há muito tempo ele estava se prostrando diante de outros deuses e ele não ouvia voz de nenhum, ele não sentia o cheiro de nenhum, ele não via nenhuma daquelas imagens se movimentar, ter algum esboço, alguma ação, e aquilo fica intrigante nele. Mas o que ele está fazendo é por cultura, aliás, uma cultura que é o pão de cada dia do seu próprio pai. Mas de repente, no capítulo 12, ele vai conhecer o transcendental. O que é o transcendental? É aquilo que foge dessa experiência terrena, é algo que vem sobrenatural. E o texto vai nos dizer que no momento em que Abraão não está procurando ninguém, acredito eu que já desacreditado de que poderia acontecer o fato de ele ter algum filho. Eu tenho que me acostumar com essa vida. Minha vida não vai passar disso aqui. Eu tenho que ser maduro e entender que a minha vida é só isso e ponto. Não tem como ter filhos, não tem como minha vida melhorar além do que está. Esse é o pensamento de Abraão, seria o pensamento de qualquer um de nós. Eu até acredito que tem alguém entre nós que tenha esse pensamento de que minha vida não pode melhorar, até aqui está bom. Mas só que de repente, dentro desse contexto que Abraão está vivendo, capítulo 12 vai dizer que Deus aparece a Abraão. Eu glorifico a Deus, porque nós vamos ver uma diferença, que não é Abraão quem está procurando Deus, até porque a visão dele de deuses já estava cancelada, já estava cauterizada. Eu não acredito mais. Mas só que agora é diferente. Ele não vai ver nenhum boneco vindo atrás dele, mas ele vai escutar uma voz. E eu não sei se você já teve essa experiência. Se você ainda não teve, ore e peça ao Senhor para viver uma experiência. Que experiência? De escutar a voz de Deus. Só quem vive isso sabe o que é. Nós estamos falando de você conversar com Deus igual conversa com um amigo, igual conversa com um parente, com alguém próximo. Você começa a conversar e parece que essa pessoa te conhece tão bem. Sabe aquele seu melhor amigo que você vai trocar confidências? É assim o relacionamento com Deus. Deus se apresenta como esse amigo para Abraão, e antes de Abraão falar qualquer coisa, ele vai olhar para Abraão e falar: Abraão, você é o meu escolhido. Sai da sua terra e do meio da sua parentela. Condição é condicional. Eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida. Eu tenho algo para fazer, e é algo grande, algo que ninguém nunca conseguiu fazer, algo que em todas as suas buscas você se frustrou. Eu vou fazer na sua vida. E como não acreditar, sendo Deus falando de uma forma transcendental? Não usou alguém para falar, foi o próprio Deus que desceu e falou com Abraão. E a motivação foi tamanha
acreditar, que o fez acreditar. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? É alguém que estava vivendo em meio de deuses, que já não estava mais satisfeito com aquilo, e quando ele abre os olhos para sua insatisfação, Deus aparece para ele. Você está entendendo isso aqui? Eu não sei qual é a área da sua vida que você não está satisfeito, mas dentro dessa sua insatisfação, Deus vai aparecer a você. Isso aqui é profecia, só para quem acredita. Deus vai aparecer a você. E o diálogo de Deus com Abraão é: sai da sua terra, do meio da sua parentela. O acréscimo de Deus é que ele teria filhos. Você vai ser pai de nações. O texto vai dizer que ele sai da onde está, ele junta a sua fazenda, e Abraão já era um homem rico. Ele não ficou rico após o capítulo 15, ele já saiu rico. Só que o que ele tinha ficou ainda maior. E o texto vai dizer que enquanto ele sai, em todos os lugares que ele passa, ele monta um holocausto e agradece a Deus. Ele ora ao Senhor, o Senhor fala com ele. Ele está animado. Deus levantou o vigor de Abraão, e ele está caminhando. Mas vai chegar no capítulo 15, e do capítulo 12 para o capítulo 15, passam-se cerca de 15 anos, e na sua fragilidade humana, ele vai olhar e dizer: Senhor, eu sou velho, na minha casa, quem eu tenho para herdar e tomar conta de tudo é o meu servo, o Damasceno Eliezer. É o mordomo da minha casa quem vai herdar tudo. Não há mais nada. Aquela promessa que o Senhor fez para mim, será que foi tudo mentira? Eu vivi e o meu combustível foi aquela promessa. Eu acreditei, eu depositei a minha vida, eu desconstruí algo e construí outro, porque da maneira que eu vivia era uma. Eu abri mão de tudo. É por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque você abrir mão de tudo e seguir a Deus por uma promessa, isso é fé. E no capítulo 15 vai confirmar dizendo que isso lhe foi imputado por justiça. Olha o que vai acontecer quando ele começa a dizer essas coisas, ele falando com Deus: Senhor, não tem ninguém, a promessa até agora não se cumpriu, estou próximo à morte, daqui a pouco eu morro, e a promessa não vai acontecer. O texto vai dizer que Deus aparece uma vez mais para Abraão e fala: Abraão, sai da sua tenda. Oh, glória a Deus! Sai da sua tenda. E quando nesse contexto nós vamos falar de tenda, nós vamos falar de alguém que está acomodado, alguém que está no conforto, alguém que está vivendo bem. Tem as suas queixas? Tem, mas ele está vivendo bem. Sai da tenda. E há um convite de Deus para pessoas hoje aqui, e o convite de Deus para a sua vida é: sai da tenda, sai do conforto, sai do comodismo, porque da maneira que está você não vai conseguir ver o que eu tenho para te mostrar. Muitas vezes nós nos enfraquecemos, nós ficamos tristes, cabisbaixos, com promessas que foram feitas e não se cumpriram, e nós não vemos nada. Sabe por quê? Porque estamos acomodados. Nós olhamos para a promessa e ficamos sentados com o braço cruzado, esperando que ela caia do céu. Mas a palavra de Deus para o meu e para o teu coração hoje é: saia da tenda. Glória! Quando Abraão sai da tenda, porque só pode olhar para os céus quem está fora da tenda, só vai ter a possibilidade de olhar para o céu quem está fora da tenda. Olhe para os céus.
Ele olha, conta as estrelas. Ele está contando as estrelas. Senhor, daqui eu não consigo contar mais. Perdi as contas. Pois é, assim será a tua descendência. Olha para a terra, para a praia, conta os grãos de areia. Senhor, é incontável. Assim será a sua descendência. A promessa ainda está de pé, Abraão. A promessa continua de pé, Abraão. Até porque quem te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou repetir para você entender: quem te prometeu não mente, quem te prometeu não falha. Há uma promessa estabelecida sobre a sua vida, há uma promessa estabelecida sobre os seus, e aquela promessa que foi estabelecida, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus ao teu respeito não vai passar. Tudo que Deus falou que vai fazer na sua vida, vai fazer sim, vai acontecer. Muitas vezes nós nos preocupamos porque o tempo ainda não chegou, mas a problemática é essa: nunca vai ser no nosso tempo, sempre vai ser no tempo de Deus. Porque o tempo em que nós vivemos, a nossa ótica, pensamos, Deus prometeu e vai acontecer, e nós até acreditamos que estamos preparados para receber tal coisa, mas só que Deus está falando: não é no seu tempo, é no meu tempo. Aguenta só mais um pouco, porque ainda estou te preparando para algo que vai acontecer. Vai acontecer coisa grande, vai acontecer coisa boa, mas é no meu tempo. Ele vai observar as estrelas do céu, a areia da terra, e no finalzinho do capítulo 15, Deus vai falar, vai olhar para Abraão e vai falar: Abraão, a sua terra vai ser uma nação, o seu povo vai ser uma nação, e vocês ficarão cativos cerca de 400 anos, andarão peregrinos 400 anos. Mas não se preocupe, porque dentro desse tempo eu vou me levantar ao favor dos teus, e aqueles que se levantaram contra, eu vou ter com eles também. Passam-se os tempos e nós conhecemos bem essa história. Vai nascer Isaac, de Isaac vai nascer Esaú e Jacó, de Jacó vai nascer os seus 12 filhos, melhor dizendo 13 filhos, porque dentro da linhagem a filha não conta, são 13 filhos, mas dentro da linhagem patriarcal são os 12. O seu filho não o mais novo, que o mais novo é Benjamim, mas o segundo filho mais novo, conhecemos bem, José, era um jovem que ele tinha as características de uma pessoa devota a Deus, de uma pessoa que compreendia a intenção do pai. O que o pai falava, ele obedecia, diferente dos outros filhos. Os seus filhos profanaram o leito de Jacó, os seus filhos mataram sem ordem. Então eram pessoas que não iriam carregar o legado da promessa, porque não obedeciam. Mas o texto vai dizer que José, ele obedecia, e a maior prova de que ele era o portador da bênção futura é que Deus falava com ele através de sonhos. E quando Deus se manifestava a José por intermédio dos sonhos, José, muito ingênuo, ia contar aos seus irmãos, e ele dizia para os irmãos: nós estávamos no campo, e o meu feixe ficava de pé no meio, e os outros feixes, que é o de vocês, se dobrava diante do meu. Aquilo ali não serviu para o irmão se alegrar com José,
Eles não olharam e pensaram: se José se der bem, eu também vou me dar bem. A bênção que acompanhar José é a bênção que vai me acompanhar. Até porque a herança que está imposta não é uma herança singular, mas sim é para todos, é para toda geração. E a visão deles, em vez deles se alegrarem, eles ficam mais tristes, eles ficam bravos com isso. E o texto vai dizer que eles começam a razoar entre si, a planejar maldades. E ele tem outro sonho, e esse sonho ele vai contar na presença do pai e da mãe. E ele vai dizer que estava de pé, e o sol e a lua, e mais 12 estrelas se curvavam diante dele. Jacó olha e vai dizer: nós porventura te serviremos, José. Mas guardou aquilo no coração. Sabe por que ele guardou no coração? Porque quem tem chamada compreende quem o outro que tem chamada. Se Deus falou com você e outra pessoa fala que Deus falou com ela também, o Espírito Santo vai fazer uma conexão. Você vai entender se é de Deus ou não. O discernimento na hora. A Bíblia vai dizer que Jacó guardou aquilo no coração. Mas só que aconteceram muitas coisas, muitas lutas, muitas pelejas. E agora, o que vai ser daquela promessa que surgiu lá em Abraão? José é alguém que foi tão perseguido, que foi vendido, estava no Egito. Quando ele está no Egito, Deus move as águas a favor de José. Ele vai discernir o sonho. Nós conhecemos, vou correr porque só tenho 15 minutos. Ele vai ter o discernimento dos sonhos de Faraó. Vai se tornar um governador, um cargo que nem existia dentro do Egito, é criado agora para José. Porque quando Deus vai honrar, quando Deus quer honrar, não tem nada que impeça a honra de Deus sobre a vida daquele. Existe um único fator que vai impedir de nós alcançarmos a bênção: somos nós mesmos. Mas se você discorrer o contexto da vida de José, você vai perceber que ele não fez nada para ir contra a promessa, tendo todas as opções e possibilidades para fazer, ele desejou não fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora a Bíblia vai nos ensinar que José faleceu, os seus irmãos faleceram também. O livro do Êxodo vai dizer que quem está no trono do Egito é um faraó que não conhecia os feitos de José. Passaram-se do livro do Gênesis ao livro do Êxodo cerca de 300 anos. Nesse interim, os filhos de Jacó que desceram para o Egito foram 70 pessoas, sem contar com José, porque já estava no Egito. 70 pessoas desceram para o Egito, mas passaram-se 300 anos, e agora eles são uma nação, eles estão crescendo forte. E quem está no poder está olhando para o povo que está crescendo, e está olhando e dizendo: esse povo é muito grande, esse povo vai nos trazer algum mal. Se o nosso inimigo se levantar, eles vão se unir ao nosso inimigo. Se for falar de números, o povo que estava cativo era maior do que o povo, do que os cativeiros. Então eles criaram esse medo neles. E o texto vai dizer que Faraó, ele vai usar eu disse quantas? 3 maneiras de parar, de travar. A primeira, ele vai dizer: vamos ter uma estratégia. Nós precisamos parar esse povo, porque esse povo está crescendo. Vamos dobrar a carga de trabalho. Aquele que trabalhava 8 horas vai passar a trabalhar 16 horas. Aquele que trabalhava 10 vai
vai passar a trabalhar 20. Ele não vai ter tempo para a família, não vai ter como crescer mais a família, não vai ter como ter vínculo, não vai ter como ter harmonia dentro do lar, porque a vida dele vai ser para o trabalho. E eu não sei se você vai se identificar com o que eu vou falar, mas a estratégia do inimigo ainda não mudou, continua a mesma. O inimigo de várias maneiras tenta nos travar do trabalho. Você não tem tempo para ser pai, você não tem tempo para ser mãe, você não tem tempo para ser filho, você não tem tempo para ser marido, para ser esposa. O que é isso? Muitas vezes nós pegamos aquela bênção e transformamos em maldição. Mas hoje o Senhor está nos abrindo os olhos, dizendo: cuidado com a astúcia do inimigo. Muitas vezes quer nos parar. Primeiro ponto, ele vai aumentar a carga do trabalho. Eles vão trabalhar tanto que vai chegar em casa exaurido, sem força nenhuma. Aprendi com o Raimundo essa palavra. Sem força nenhuma, esgotado, não vai ter tempo para a família. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto mais eles eram oprimidos, mais o povo crescia. Eita glória! Quanto mais aumentava a carga, mais o povo crescia. Oh glória! Sabe por que isso aqui? Era alguém que estava dentro da sua casa e a sua prioridade não era o trabalho, a sua prioridade era o lar. Ele estava olhando e dizendo: ainda que o sistema queira me corromper, eu permaneço fiel. Eu tenho algo que Deus colocou na minha vida, e sabe o que foi? Foi o meu lar, foi a minha esposa, os meus filhos, e eu preciso dar atenção para minha casa. A estrutura, a intenção do inimigo era danificar as estruturas do povo hebreu e dizer: não vai ter comunhão. Mas enquanto mais era afligido, mais o povo se unia e mais o povo crescia. Oh, glória a Deus! Graças a Deus! Aleluia, Jesus! É igual a massa do bolo: quanto mais bate, mais vai crescendo. Esse é o crente que está fiel a Deus. Glória a Deus! Assim, olha para mim, assim é a pessoa que está enxergando a astúcia do inimigo e o que ele está tentando fazer. E nesse momento você vai ter a noção: eu não vou desfazer da minha família, eu não vou virar as costas para os meus. Oh glória! A segunda estratégia do inimigo é matar. Tem muita gente pensando que o inimigo quer desviar alguém. Não. Se você desviar, você vai ter a oportunidade de voltar ainda. Agora, uma vez que você morreu sem Cristo, aí muda a história. Mas eu quero falar de uma luta e uma gana, um desejo de matar, que não é depois que você cresceu. É uma morte que é desde o berço, porque a intenção aqui é do nascimento. Enquanto as crianças iriam nascer, era dada uma ordem. As parteiras, quando as hebreias forem dar à luz, você vai pegar e vai matar um menino na hora do nascimento. Oh glória a Deus! E eu vejo claramente, e você pode notar que na sua família, no mínimo um vai ser assim, que desde o nascimento teve lutas. Desde o nascimento passou pelo período, aquele momento que você vai pensando: será que o inimigo vai levar o meu filho? Será que o inimigo vai levar a minha filha? Eu tenho certeza que você passou por isso, porque aqui é uma palavra direcionada. É Deus quem está direcionando. Aquele momento que você fica sem estrutura: Senhor, a bênção que o Senhor me deu vai acabar. Eu vou perder o meu filho, vou perder a minha filha, porque isso era uma ordem. O inimigo não conseguiu no trabalho, agora vai querer matar. Mas só que o texto vai dizer que as parteiras, elas temeram mais a Deus do que a Faraó. Aleluia! Deus é fiel. É o temor, e esse temor aqui é medo. Existem vários temores. Esse temor aqui é medo.
E elas temeram tanto ao Senhor que inventaram uma mentira, dizendo: as hebreias é diferente, o povo de Deus é diferente. Enquanto nós vamos para fazer o parto, as crianças já nascem, e depois que nasceu não tem mais como, porque a mãe já viu. Já é totalmente diferente o cenário. Agora, com isso, vai ter mais um impedimento, o último para terminar. Pergunte o qual? No crescimento. Oh, glória a Deus. O crescimento é aonde o inimigo agora vai querer impedir o crescimento, porque de uma maneira ou outra estavam nascendo, e depois que nasceu, e nesse contexto, olha só que negócio forte, nesse contexto, o capítulo que nós lemos vai dizer que o cenário, minha irmã Cristiane, era um cenário de caos, era um cenário de morte. Não era todos que tinham o mesmo livramento. Com certeza alguém via o grito de mães, na onde os soldados pegavam seus filhos ao fio da espada ou jogavam dentro do rio. Agora imagina o cenário, é para você entender esse contexto. Mas só que o texto vai dizer que nesse mesmo tempo, capítulo 2, um dos filhos de Levi pega uma mulher das filhas de Levi e vão se juntar e vão colocar a vida entrelaçada um ao outro e dizer: o período é de perca, o período é de morte, o período é de derrota, mas nós vamos gerar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Para muitos o que está acontecendo é uma loucura, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Vamos gerar. A maior estratégia que o inimigo estava tendo era para mexer no psicológico do povo e dizer: não adianta eu gerar porque eu vou perder, não adianta porque é perca certa. Sabe quando você já fica naquele desespero e não quer mais tentar? Vamos falar de um negócio. Eu vou abrir um negócio, vou fazer algo, mas só que o cenário é só de perda, é só de derrota. A inflação subiu e aquele negócio todo. Eu nem entendo de inflação, mas para quem entende, aí fala: eu não vou fazer porque é perda na certa. Mas só que alguém que tem uma chamada em que Deus está depositando também, vão se juntar e falar: vamos gerar. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: esse cenário não é para você perder, é para você gerar. A gestação é dolorosa, para as mães principalmente. É dolorosa ter um filho, carregar os 9 meses. E agora olha para aquele cenário. Eu já vou terminar, são 3 minutos. Olha para aquele cenário. 3 não, pastor, tem umas 5 ainda. Olha para aquele cenário. Alguém que falou que iria gerar, mas todos os dias o soldado está na porta. E aí, é menino ou menina? E aí, conseguiu? E quem está vindo é alguém que quer a derrota, não é que quer a vitória. Aí o texto vai dizer que quando o menino nasce, é tão formoso que ela consegue escondê-lo por 3 meses. Aqui eu iria começar a pregar. Guarda o menino por 3 meses, dentro daquele caos. E eu fiquei imaginando: Senhor, uma criança quando nasce, a única forma de fala que ela tem é o choro.
Se for para trocar a fralda, vai chorar. Se for para tomar banho, vai chorar. Se for para comer, vai chorar em qualquer hora. A hora da necessidade, a primeira coisa que vai vir é o choro. Quantos pais, na madrugada, acordando para trocar uma fralda, para dar uma mamadeira? Você entende isso aqui? E o que vai acontecer no momento desse? Aí agora é conjectura minha. É eu que entendo dessa maneira. No momento da prova, no momento da dificuldade, Joquebede dentro do seu lar, o menino começou a chorar. O que ela fez? Eu, sendo crente, eu vou adorar. A única coisa, presta bem atenção nisso aqui, a única coisa que será capaz de calar o teu choro é a adoração. A única coisa que será capaz de tirar esse desespero é a adoração. Muitas pessoas podem olhar para as nossas vidas e dizer assim: ó, ele está vivendo um caos, ela está vivendo um caos, e eu não sei por que tanto desse sorriso. É porque você continua adorando, e é isso quem vem te fortalecendo. Muitas vezes pensamos em parar e desistir, em chutar o balde, mas enquanto você adora, enquanto você busca no Senhor, o Senhor vai renovando as tuas forças e o milagre vai acontecendo. A proteção ainda continua dentro da tua casa. Aí a Bíblia vai dizer que por 3 meses ela conseguiu esconder, mas passando de 3 meses, presbítero Raimundo, ela não tem mais o controle. Presbítero Alex, passou dos 3 meses e não tem mais o controle. Termino aqui. E o que fazer quando você não tem mais o controle da situação? Fugiu o controle da situação, não está mais nas suas mãos, perdeu tudo, todo o controle você perdeu. E dura coisa é para uma mãe quando não consegue mais dominar o filho. Dura coisa é para um pai quando não consegue mais dominar o filho. Enquanto está na minha guarda, enquanto eu consigo segurar, é uma coisa. E quando eu tenho que abrir a porta e deixar ir, e quando eu tenho que liberar, porque é uma obrigação. Mas só que o texto vai dizer que ela não podendo mais esconder. Olha o desespero, ela está no desespero, mas mesmo no desespero Deus dá uma direção para ela. Ela vai fazer uma arca. O que é uma arca? É um cesto de palha. E nesse cesto de palha, pastora Lucilene, ela vai betumar é colocar barro por dentro, por fora, com pinche. E ela vai lacrar aquela arca, vai lacrar por dentro e por fora, para que a água não penetre. E a estratégia que Deus deu para ela vai estar longe das suas mãos, mas vai estar protegido. Vai estar longe da sua visão, mas vai estar protegido. Porque eu tenho uma promessa sobre a vida de Moisés. Moisés é alguém que tem um chamado tão grande. Essa arca e esse betume é nada mais, nada menos, prefigura a nossa oração. Eu não posso, mas eu vou enviar a minha oração junto. Eu não consigo, mas eu vou orar. Enquanto eu oro, eu estou construindo essa arca em volta do filho. Eu não sei a maneira que está a sua mente, a sua cabeça, por conta dos teus. Porque se tem algo que aflige o pai e a mãe, é os filhos. Se tem algo que nos deixa sem chão, sem estrutura, é os filhos. Oh, glória a Deus. Mas só que aqui há uma estratégia que Deus está nos dando. Continua orando. Porque enquanto você continua orando, você está protegendo, você está deixando seu filho seguro por intermédio da oração. Eu sei que é difícil você ter que deixar ir, mas não se preocupe. Aqui é a palavra de Deus. Não se preocupe, porque a
vai ter proteção. Através da oração vai ter proteção. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. A filha Miriam vai pegar o seu irmão dentro daquela arca, dentro daquela proteção, e vai levar para o rio. E quando chega no rio, ela não joga dentro do rio, ela coloca a margem. E nós lemos que ele foi posto à borda. Junto dos juncos. Juncos é uma planta que ela é pegajosa, é viscosa, e junto com a palha e o barro ela segura. Então foi colocada em um lugar estratégico. As correntezas do rio estavam passando, mas o menino estava seguro. Meu Jesus. O rio é o coração do Egito. O rio Nilo é o coração do Egito, é a força do Egito. Meu Deus, isso é muito forte. Quantas vezes nós estamos olhando para o rio do Nilo, que é o coração do Egito, e o Egito prefigura esse mundo? Quantas vezes nós estamos olhando para esse mundo e estamos vendo os nossos filhos às margens do rio, e as correntezas querendo levar, as correntezas querendo arrastar com toda a força, com toda a fúria, mas só que houve uma oração e há uma proteção. Aquilo que ainda está segurando os teus filhos é a oração. Nesse início de fim de ano, eu quero ser usado por Deus para